Tenta falar mais perto hoje, tá? Mais alto? Mais perto do microfone. Certo. Então tá, pessoal, bem-vindos todos para o segundo dia do nosso mini curso aqui com o Bruno. O Bruno pede desculpa pelo atraso também, né, Bruno? Sim. Então tá com a palavra, Bruno. Bom, desculpa pelo atraso, é responsabilidade minha. Mas boa tarde a todos. Hoje a gente continua então a segunda parte e a última parte do nosso curso. Então o foco hoje vai ser dentro daquelas questões mais secundárias que eu mencionei ontem, as questões sobre teoria e representação científica. Opa. Tem que passar no page up e page down. Entendi. Não, desculpa. Aqui tu passa aqui, ó. Tá. Porque senão vai travar lá. Tá? Vai passando nesses dois aqui. Então, ontem, como eu mencionei, a gente tinha dentro desse debate diferentes focos entre os quais a gente ficava transitando. Então, fazia uma espécie de equilíbrio reflexivo ali entre as nossas intuições para diferentes partes dessa discussão, onde às vezes a gente tenta analisar quais teorias são verdadeiras e a evidência que a gente tem em favor de teorias particulares, as pressuposições semânticas e metafísicas que parecem estar por trás quando a gente afirma a verdade de teorias específicas. Mas num segundo foco, muitas vezes esses autores falam sobre quais seriam os critérios que justificam teorias científicas e definem suas posições a partir disso. Então, nesses casos, as definições de realismo científico não são mais como a do Chakravarti, sobre se as teorias são verdadeiras ou são conhecimento ou não, mas passam a ser acerca de o que caracteriza uma boa evidência, né? Quando que a gente identifica uma evidência como sendo confiável para ter um compromisso com uma teoria. E aí a gente teve várias versões desse princípio de sucesso-verdade, desde versões mais simples, baseadas em sucesso preditivo ou novas predições, até versões envolvendo realismo estrutural, realismo de entidades, diferenças entre vários tipos de leis científicas. E bom, agora a gente chega nesse terceiro foco, então, que seria questionar um pouco como funciona a ciência, como funciona a construção de conhecimento científico, já que eventualmente ao compreender esses processos, a gente pode reavaliar o que a gente consideraria uma boa evidência ou quais partes das teorias a gente vai tratar como verdadeiras. A contribuição de alguns autores que são canônicos no debate sobre realismo, como o Von Frassen, já está mais direcionada para esse foco do debate, e isso está refletido também nas suas definições das suas posições. Por isso que então, quando a gente olha para o empirismo construtivo, ele é uma tese sobre o objetivo da ciência, sobre o que é ciência, e não mais uma tese sobre quando que a gente está justificado a acreditar em uma teoria. Então, chegando nessa outra parte do debate, a gente vai ter essas duas questões, entre outras, mas eu vou focar nessas duas porque eu acho que são mais centrais para as contribuições que fizeram para esse debate. Primeiro a gente questiona o que é uma teoria científica, e aqui existem 3 famílias de teorias sobre o que é uma teoria científica. Primeiro, a abordagem sintática, que é a dominante no positivismo, que eu mencionei algumas vezes ontem, que trata uma teoria científica como um sistema axiomático. Então a gente define axiomas e constrói um sistema dedutivo a partir deles. Depois eu vou falar um pouco sobre a abordagem semântica, que é a grande contribuição do Von Frassen ao lado do Patrick Supes para essa discussão, e que consiste em apontar como uma teoria pode ser definida a partir de uma família de modelos, né? Então, a ideia de um sistema axiomático passa a ser rejeitada como um projeto positivista que deu errado.
E mais atualmente, a gente vai começar a ter abordagens pragmáticas para definir o que é uma teoria científica. E nesse caso a gente vai ter não só uma família de modelos, mas uma prática científica em um sentido mais amplo, dizendo que para julgar uma teoria científica, a gente tem que olhar não só para os modelos em abstrato, mas para os modelos tal como eles são usados. E aí aqui, como é uma abordagem muito recente, não tem ainda autores tão canônicos, mas autores que eu incluiria dentro dessa abordagem são o trabalho do Guerre, o trabalho mais atual da Nancy Cartwright, e autores que são mais disseminadas na filosofia dos modelos, como a Mary Morgan e a Margaret Morrison, né? A gente tem algumas contribuições brasileiras também, que se enquadrariam aqui, especialmente o trabalho do Luiz Dutra, da Federal de Santa Catarina. E bom, dentro dessa abordagem pragmática, a gente passa a considerar teorias não como entidades abstratas, mas como parte de ações que são teorizar. E nessa prática de teorizar sobre as coisas, a gente usa modelos para representar a realidade. E com isso, então, entender o valor cognitivo de uma teoria científica e de modelos requer, sobretudo, entender como uma representação é feita dentro da ciência. E daí a centralidade dessa noção de representação científica. Então aqui a gente vai ter 3 abordagens que são dos últimos 20 anos, mas primeiro uma abordagem que bebe mais da filosofia tradicional, onde o Guerre vai defender uma concepção de representação baseada na semelhança entre meio representacional e objeto representado. Depois a gente tem abordagens que são inferenciais, que vão buscar deflacionar um pouco a concepção de representação. E por último, a abordagem DEC, que, bom, mais adiante eu explico com calma. Então, uma maneira muito simples e fácil de ver como isso impacta diretamente nas nossas posições iniciais é tentar que, se a gente tinha a nossa definição de realismo científico atribuindo um valor de verdade a teorias científicas, como é que essa definição se relacionaria com uma posição como realismo fenomenológico, né? Então, um realista fenomenológico diria que algumas leis são falsas, as leis fundamentais que unificam a ciência, mas outras leis são verdadeiras. Sendo assim, as teorias científicas seriam verdadeiras ou falsas? Bom, depende de como a gente vai definir uma teoria, porque se uma teoria pode ser definida somente a partir de leis fenomenológicas, então a gente diria que sim, uma teoria científica pode ser verdadeira mesmo a partir do realismo fenomenológico. Isso então é algo que não estava assumido no trabalho da Nancy Cartwright quando ela formulou o realismo fenomenológico, porque nessa época da discussão a concepção de teoria dominante era a concepção sintática, concepção axiomática. O mesmo vale para o Hacking, né? Mas conforme a gente redefine a noção de teoria científica, a gente pode usar então o realismo fenomenológico para passar a redefender aquela afirmação inicial do realismo científico de que teorias são verdadeiras. Bom, então, retomando brevemente, porque eu acho que isso é muito clássico dentro da filosofia da ciência, porque eu já mencionei um pouco ontem, mas na concepção sintática, a gente tem uma compreensão de uma teoria científica em 2 partes, né? E muitas vezes se chama isso de uma visão recebida, uma visão tradicional, e se usa essa expressão até hoje, ainda que já se tenha abandonado isso há muito tempo, né? Mas então as 2 partes seriam, primeiro, uma parte puramente formal, onde a gente teria um sistema axiomático não interpretado. A gente teria, então, axiomas da teoria, a gente teria equações ali, sem saber exatamente ao que a gente atribui elas. E nisso, a gente poderia identificar um vocabulário usado para formar essas sentenças e equações, se for o caso, onde a gente tem termos observacionais, a gente tem termos teóricos e a gente tem termos lógicos
que a gente utiliza para formar sentenças a partir de termos observacionais e, eventualmente, confeccionar termos teóricos, entendendo um termo como átomo, por exemplo, como uma mini-teoria relacionando termos observacionais ou instrumentos de medição e assim em diante. Ao lado disso, então, a gente teria que, para fazer sentido disso, não mais considerar essa linguagem observacional e esses termos teóricos de uma maneira puramente formal e abstrata, mas dar uma interpretação que relacionasse esses termos e essa parte formal à realidade. E isso é feito com regras de correspondência que vinculam esses termos observacionais a certas operações ou observações. Então, a gente poderia ter o que o Carnap chama de orações protocolares, como este galvanômetro exibe uma corrente de 3,2 ampérios. Ou a gente poderia ter leis experimentais formuladas com termos observacionais, né? E a partir disso, a gente iria fazer outras regras de correspondência para dar significação indiretamente aos nossos termos teóricos mais abstratos, como átomo e gene, vinculando eles às nossas orações protocolares, aos nossos termos observacionais. Então agora, o nosso vocabulário formal, que era uma teia de relações conceituais e lógicas entre termos, passa a ser uma teoria conectada com a realidade. E o resultado disso tudo, enquanto uma concepção de teoria científica, é que a gente tem a interpretação de uma teoria como sendo parte da própria teoria. Então, o que define uma teoria enquanto tal, da identidade para ela, é a maneira como a gente interpreta ela para relacionar ela com a realidade. Ao mesmo tempo, a gente tem não só uma concepção sobre o que é uma teoria científica dentro de um sistema axiomático interpretado, a gente tem também uma certa metodologia filosófica, porque dentro dessa visão positivista, a análise filosófica, da filosofia da ciência em particular, deveria usar a metamatemática para analisar uma teoria científica e extrair o seu significado. Então a gente usaria a teoria dos conjuntos e lógica de predicados para formular esse sistema axiomático, e em especial a lógica de predicados para mostrar, para interpretar esses termos observacionais e termos teóricos, mostrando as suas regras de correspondência com algum domínio. Assim que, para a gente entender um pouco minimamente as motivações por trás dessa abordagem axiomática e esse projeto de interpretar assim as teorias científicas, o Thomas nos aponta que o que o Peano e o Russell fizeram, e aqui a referência em relação ao projeto logicista que eles criaram para fundamentar a aritmética ou parte dela na lógica, né? Então eles obtiveram resultados significativos em conseguir fazer esse projeto logicista, e inspirados nisso, então, os defensores da ciência unificada, os positivistas, esperavam fazer pela ciência natural como um todo esse mesmo projeto de axiomatização para fundamentar a ciência. Ao adicionar outros termos e postulados primitivos e regras de correspondência, eles esperavam então incorporar toda a ciência em um único edifício axiomático, que teria ciências naturais como base, mas eventualmente poderia também reduzir as ciências sociais à biologia, biologia química, química física e assim em diante. Bom, hoje em dia essa concepção sintática é considerada morta já há muito tempo, então esse projeto positivista ficou no passado. O Supes, que defende a abordagem semântica, que vem depois, ele reporta que a morte da abordagem sintática foi declarada oficialmente como um atestado de óbito em esse seminário sobre a estrutura de teorias científicas em 69. Então 1.200 pessoas estavam na plateia nessa noite. E por que nessa noite? Porque foi nessa noite em que o Supes apresentou então e levou à aceitação a concepção alternativa que viria a substituir, que daria uma outra maneira de compreender o que é uma teoria científica para a filosofia da ciência a partir dali.
Quando a gente apresenta e discute essa concepção semântica que vai vir a seguir, então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado sobre o que é um modelo nesse contexto da discussão. Porque quando a gente fala em modelos na prática científica, a gente pode estar falando sobre todo tipo de coisa. Então a gente tem desde modelos matemáticos e gráficos, até modelos organismo, que são os ratinhos de laboratório, ou modelos hidráulicos para representar um sistema econômico. Enquanto que nessa discussão, quando a gente fala sobre a interpretação de teorias, a gente tem em mente em particular um modelo conjuntista, um modelo entendido como uma estrutura a partir de teoria dos conjuntos. Então, que é essa estrutura, vai ser definida a partir de um universo de objetos, vários objetos que a gente aponta convencionalmente, e da mesma maneira um conjunto de propriedades que a gente estipula em uma linguagem lógica. Então, há duas motivações centrais, eu acredito, que começam a motivar a elaboração, né, dessa abordagem alternativa. A primeira é questionar para o programa sintático o que exatamente que a gente pretende, o que a gente ganha formalizando axiomaticamente uma teoria, né? Então, em um livro de lógica a gente teria um exercício como simbolize isso, e aí a gente tem uma oração na linguagem natural que a gente pode simbolizar com a nossa lógica, um exercício inicial, obviamente. Num livro de física a gente teria algum tipo de exercício como encontre os níveis de energia para um oscilador harmônico simples, e aí a gente tem um outro tipo de resolução. E o tipo de exercício filosófico que esse programa positivista parecia criar seria o de perguntar quais seriam os locais onde os métodos formais são aplicáveis para a gente simbolizar uma teoria científica e a partir daí tentar entender a sua relação com a realidade. Muitas vezes o resultado era uma espécie de monstro logicamente complexo que parecia ser muito mais difícil e trabalhoso de entender do que a própria teoria científica que a gente queria esclarecer para começo de conversa. E por isso então a questão de o que a gente ganhou fazendo todo esse trabalho lógico, né? Então, os SUPs, tendo em vista quão trabalhoso isso pode ser muitas vezes, afirma que a lógica de predicados vai ser totalmente imprática para a gente fazer esse trabalho de formalizar teorias científicas. E uma maneira de visualizar um pouco os problemas que surgem disso, não só pela complexidade de uma formalização, seria ver que nessa abordagem sintática, se a gente tem duas fórmulas lógicas que são equivalentes, como se P então Q e ou não P ou Q, né? Só por terem uma fórmula lógica distinta, isso passaria a ser duas teorias distintas, já que agora são duas estruturas distintas e, portanto, duas teorias na definição sintática. Isso parece ser contraintuitivo, já que o valor cognitivo de algo deveria estar na sua relação com o mundo, em que está sendo representado por essa teoria. Ao lado disso, e talvez até com um problema mais grave, a gente tem que questionar quais são os pressupostos, tanto acerca da linguagem, quanto acerca de concepções de teorias científicas, dessa abordagem sintática. Em especial, como a gente mencionou ontem, se fez muito a crítica de que observacional não é uma propriedade linguística ou lógica, mas sim uma propriedade epistêmica, e tanto porque a nossa experiência já é influenciada teoricamente, quanto porque as nossas teorias eventualmente podem ser observadas se não eram inicialmente. Então, com base nesses e em vários outros problemas, se começa a buscar uma maneira alternativa de entender teorias científicas. E a concepção semântica propõe então que uma teoria seja uma família de modelos estruturados. Como que a gente estrutura modelos? Aqui vão ter duas abordagens que podem ser enquadradas dentro dessa mesma concepção semântica. Uma abordagem que o SUPs defendeu, baseada
uma abordagem que o Van Fraassen defendeu baseada em estados de espaços, que eu já explico, e a outra, sim, dos SUPs, baseada em teoria dos conjuntos. Mas o ponto aqui, né, é a gente separar a estrutura da teoria da sua interpretação. Então agora, a interpretação teórica não mais vai identificar uma teoria. De modo que a gente pode ter uma equação, como essa que está aqui, e essa mesma equação pode ser aplicada, por exemplo, como uma equação de calor ou uma equação de difusão de gases, na medida em que a gente relaciona ela com diferentes domínios. Relacionar ela com diferentes domínios é criar uma interpretação teórica, mas a gente mantém a mesma teoria, porque manteve a mesma equação. Com isso, então, para os SUPs, a gente tem não só uma nova concepção de estrutura, de teoria científica, mas a gente tem também um novo programa para a filosofia da ciência, onde a ferramenta correta para a filosofia da ciência vai ser não mais a matemática, mas sim a matemática, mas não a metamatemática, como era anteriormente. Ainda que essa afirmação seja um pouco enigmática, né, em especial porque os SUPs acabam usando teoria dos conjuntos, que muitas vezes já é considerado um instrumento de metamatemática. Então, o ponto central que ele tem em mente aqui é a ideia de que a gente tem que abandonar a lógica de predicados e a pretensão de explicar termos observacionais, interpretando eles em relação à nossa experiência e fazendo essa interpretação explicar o que é uma teoria e o seu valor cognitivo. Então, mesmo quando o SUPs usa a teoria dos conjuntos, ele vai usar predicados intencionais, ou seja, que a gente trata um conjunto como o conjunto de partículas ou o conjunto dos guaxinins ou o que for, mas a gente trata eles como um conjunto que a gente vai identificar a partir de um significado, né? A gente não tem mais a ideia de especificar um conceito por um conjunto com indivíduos definidos formalmente. Bom, como que a gente começa então caracterizando a estrutura de uma teoria científica? Como eu apontei, uma abordagem que é do Van Fraassen é de apelar para a noção de um espaço de estados, que é uma noção de um outro autor. O que seria então um espaço de estados? Primeiramente, a gente tem um espaço na medida em que cada variável relevante da nossa teoria vai corresponder a uma dimensão desse espaço. Então, força igual a massa vezes aceleração, força passa a ser uma dimensão, e cada valor possível dentro desse espaço, cada valor possível que eu posso atribuir à força, vai passar a ser um ponto desse espaço. E esse ponto vai corresponder, então, a um estado possível do sistema que eu quero representar, que eu quero falar sobre com a minha teoria. A partir disso, as leis da minha teoria podem descrever os estados possíveis de um sistema por meio desse espaço de estados, e com isso eu vou poder formular leis de diferentes tipos. Então, os SUPs e o Van Fraassen falam principalmente, primeiro, de leis de sucessão, que seriam as leis que determinam as trajetórias possíveis para um sistema dentro de uma dimensão temporal. Então, se a gente pega leis de cinética newtonianas, ao lado disso a gente vai ter leis de coexistência que especificam regiões possíveis dentro de um domínio. Então, se a gente tem a lei de Boyle, onde a gente relaciona pressão, temperatura e volume de gases, então digamos que para cada ponto de volume eu teria uma certa região de combinações possíveis para as dimensões de temperatura e pressão. E em terceiro, eu posso ter leis de interação que vão combinar esses dois tipos de leis. Então, tem exemplos, por exemplo, da Lloyd, que tenta fazer um trabalho de axiomatizar teorias da biologia, em especial da genética, onde ela tenta, nesses termos, definir primeiro modelos genéticos como combinações de leis de sucessão, onde a partir do material genético de um organismo a gente vai definir quais os possíveis materiais genéticos a partir dali. Mas a gente tem também, não só nessa dimensão ao longo do tempo, mas também numa dimensão populacional, certas leis de distribuição
que vão determinar uma curva genética, porque se um organismo tiver uma população grande demais, isso pode constranger quais as populações possíveis para outros organismos, já que existem pressões seletivas e assim em diante. Os SUPs, então, tem uma outra concepção sobre como estruturar essas teorias, que é um pouco baseada em teoria dos conjuntos. Então, só para dar um pouco uma ideia de como que isso começa a ser desenvolvido, né? Ele faz um trabalho de axiomatizar a mecânica clássica, e nesse caso a gente peguei como um exemplo a terceira lei de Newton, que é o axioma de que se dois corpos exercem forças um sobre o outro, as forças têm a mesma magnitude, mas direções opostas. Então, nesse caso, a gente teria uma generalização, onde para qualquer duas partículas, P' e P2', então P seria o conjunto de partículas, T seria o conjunto de instantes no tempo, e portanto para qualquer instante T nesse conjunto, a gente teria a afirmação de que a força que uma partícula exerce sobre a outra nesse instante vai ser inversa à força que a outra partícula exerce sobre a primeira. Para fazer essa afirmação nesses termos de teoria dos conjuntos, a gente tem que presumir uma série de objetos conjuntos teóricos. Então a gente vai presumir uma série de conjuntos e vários objetos para popular esses conjuntos. E assim que a gente define coisas tal como P é o conjunto de partículas, m de P vai ser a massa que uma partícula pode ter. E nesse caso, né, o mais importante seria a propriedade F de força entre duas partículas em um instante. O ponto aqui então, né, é que a individualização da teoria vai depender somente dessa estruturação, seja com teoria dos conjuntos ou como um estado de espaços. E até aqui a gente não estabeleceu nenhuma relação entre teoria e o mundo e poderia inclusive aplicar essa teoria a diferentes domínios. Para fazer uma interpretação da teoria, então, a gente teria que fazer um outro tipo de análise, e disso viria uma segunda parte dessa abordagem semântica. E aí aqui a gente tem dois outros tipos de desenvolvimento. Primeiro, a gente tem propostas de criar hierarquias de modelos. E segundo, a gente tem ideias de que uma teoria entendida como uma estrutura nesses termos poderia se relacionar com a realidade através de um isomorfismo. No primeiro caso, que o Frederick Supp defende, e também o Patrick Supp, que é outro autor, então quando aparece sem o S não é um erro de digitação, são autores diferentes de fato. Mas eles defendem então a ideia de que existiria uma certa estrutura desde dentro da estrutura de uma teoria científica, né, até a maneira como a gente relaciona ela com a realidade. Na parte mais abstrata dessa estrutura, a gente teria os axiomas da nossa teoria, entendidas como as definições que a gente deu para definir aqueles conjuntos e que a partir deles a gente vai construir os axiomas da teoria. Depois disso, a gente vai ter teoremas de representação, que vão ser teoremas mais abstratos, mas que servem para mostrar o que a gente consegue extrair desses axiomas ou dessas definições de conjuntos, né? Então aqui a gente tem a parte mais abstrata de todas da nossa teoria, digamos, ainda. Eventualmente, lá no outro lado, na base de tudo, a gente vai ter modelos de dados. Então agora a gente não tem mais a ideia de dados dos sentidos como neutros de teorização. A gente já tem um modelo de dados como a parte mais básica, tal que os fenômenos já estão organizados, tomando certas decisões de quais parâmetros são relevantes, como a gente vai conceitualizar eles e assim em diante. E uma vez que a gente cria esses modelos de dados, a gente então busca uma maneira de criar uma ponte entre os modelos da teoria e os modelos de dados. Para isso a gente cria modelos experimentais, que vão ser então a parte mais complexa, fazendo uma construção de como a parte de medição vai ser vinculada desde os dados até a teoria mais abstrata. Isso deixa um pouco em aberto um problema que está ali embaixo, né?
de que ainda não fica bem claro para muita gente como esses modelos de dados de fato se conectam com a realidade, como eles representam os fenômenos, né? Então, isso é um dos incômodos que mais adiante vai levar os autores a reintroduzir essa noção de representação. Alternativamente, o Van Fraassen busca interpretar uma teoria a partir de uma isomorfia lógica. Então, a gente pode definir formalmente na lógica o que é uma isomorfia, mas falando mais informalmente, é quando a gente teria ali uma bimplicação, né, onde a gente corresponde um a um os elementos entre duas estruturas. Então, para cada objeto eu correlaciono um outro objeto do sistema que eu quero representar, e para cada propriedade da estrutura da minha teoria eu correlaciono uma propriedade do meu sistema, tal que sempre que um objeto tem uma propriedade segundo a minha teoria, o objeto correspondente tem que ter a propriedade correspondente no sistema. E a partir de então, a gente pode buscar analisar se a minha teoria é isomórfica ao sistema que eu quero representar, da realidade, na medida em que eu distingo, em primeiro lugar, os modelos teóricos que constituem a minha teoria. Em segundo lugar, eu vou fazer um trabalho de separar a parte empírica da minha teoria, e então eu posso extrair logicamente quais as suas subestruturas empíricas, quais seriam as partes dessa teoria que eu busco vincular aos fenômenos. Isso mais tarde Van Fraassen chama de modelos de superfície, mas é a mesma ideia. E eventualmente então a gente pode chegar nos fenômenos observáveis relacionando com essas subestruturas empíricas. Se houver um isomorfismo, eu posso dizer que os fenômenos estão contidos dentro da minha teoria, porque eles são isomórficos a uma parte da minha teoria. Isso então é a maneira de ver teorias científicas e conhecimento proporcionado por elas a partir de toda essa abordagem estruturalista na filosofia da ciência, que é esse programa catapultado pelo Van Fraassen, pelo Leishman mais atualmente, mas que também teve importantes contribuições de filósofos brasileiros como Otávio Bueno, Newton da Costa, o Décio Krause mais atualmente. Bom, por último, então, a gente chega em uma concepção pragmática. Aqui a gente tem 3 motivações iniciais, ao menos, ainda que não seja claro separar entre elas, pode ser que elas sejam a mesma coisa. Mas, primeiro lugar, existem críticas de que quando a gente considera essa estrutura abstrata, tal como uma estrutura de teoria dos conjuntos, o que a gente consegue obter, no fim das contas, ainda é algo abstrato demais para garantir o trabalho preditivo e explicativo que uma teoria faz dentro da ciência. Então, se é assim, né, a gente precisa apelar para elementos externos e aspectos não formais, tal como metáforas, analogias, eventualmente valores que podem estar imbuídos em uma teoria e que ajudam a extrair o valor cognitivo dessas teorias e que são necessárias para explicar o valor explicativo dessas teorias. Então, muitas vezes, o valor de um modelo passa a estar na analogia que ele proporciona, muito mais no seu aspecto formal, por assim dizer. Se a gente pensa, por exemplo, em um modelo como pensar em um gás como um conjunto de bolas de bilhar interagindo entre si, né? Eu não preciso de um formalismo, ainda que eventualmente o formalismo possa cumprir um papel. O importante é eu fazer a analogia para ver que consequências eu consigo extrair disso e assim conseguir explicar certos aspectos do comportamento de um gás. E não só as teorias têm alguns aspectos não formais, como existe um pluralismo de elementos dentro de uma teoria científica. Então esse pluralismo pode ser tanto interno, ou seja, que dentro de uma teoria eu posso ter vários elementos diferentes, desde equações até metáforas e analogias, até suposições ontológicas de fundo, até
assumir certos tipos naturais dentro dos conceitos da minha teoria, até valores e interesses não cognitivos. E eu posso ter também um pluralismo externo quando eu comparo teorias de diferentes disciplinas. Então, se eu comparo um modelo mecanicista da física com um modelo da história ou com um modelo da matemática, eu posso não encontrar o mesmo tipo de modelo ou o mesmo tipo de teoria científica, e tá tudo bem, eu não preciso ter um mesmo modelo de teoria científica para todas as áreas. Bom, essa abordagem, então, ao incluir esses outros elementos como tendo valores cognitivos para entender o que é uma teoria, ela acaba trazendo também muito à tona a ideia de que a significação tem que ser dada pelo uso, lá do Wittgenstein das investigações filosóficas. Então, se defende que para olhar para o significado de uma teoria, eu tenho que olhar para esses elementos e para a forma como eles são usados dentro da prática. E aí agora, se a gente tenta entender, então, essa concepção pragmática a partir dos elementos anteriores que a gente identificou na concepção sintática e semântica, a gente poderia questionar, primeiro, o que é a estrutura de uma teoria segundo a concepção pragmática? E a resposta seria que agora a gente tem um pluralismo interno e externo de elementos, tanto formais quanto não formais. Então, a estrutura seria um tipo muito distinto de coisa. A gente não tem mais uma estrutura conjunto teórico, uma estrutura matemática no sentido formal, simplesmente. A gente tem uma concepção de linguagem que já está essencialmente atrelada ao uso. E o resultado disso é que, para entender a estrutura de uma teoria, é necessário, é essencial entender sua prática. Em segundo lugar, a gente pode perguntar qual seria a interpretação de uma teoria. E nesse caso, a resposta seria que a estrutura de uma teoria já é influenciada pela prática, pela função e pela aplicação, e, portanto, ela já está conectada com o mundo de uma maneira essencial. Assim que, tanto quanto a estrutura não vai mais ser distinguida da prática, a estrutura também não vai mais ser distinguida da interpretação. As coisas passam a ser emaranhadas. E, em terceiro, o método filosófico passa a ser não mais um método formal de matemática ou metomatemática, mas sim um método de estudo aberto da prática científica, incluindo todo tipo de método que surgir como útil. Então eu posso eventualmente analisar estilos de raciocínio que parecem ser mais proeminentes na prática científica. Eu posso ter análises sobre como se fazem uso de metáforas e analogias. Eu vou ter análises sobre a importância de idealizações e abstrações na prática científica. Eu vou ter análises sobre ciências e valores e como as duas coisas interagem. E, sobretudo, eu vou ter análises sobre os modelos, já que a gente consegue perceber que modelos são importantes para todas essas coisas anteriores, né? Então, os modelos eles vão ter um papel central em catapultar o raciocínio dos cientistas e impulsionar esse raciocínio. Os modelos vão servir para dar corpo a metáforas e analogias. Os modelos vão servir para a gente apontar idealizações e abstrações e separar certos aspectos da realidade que a gente quer representar. E a construção de modelos também vai estar emaranhada em valores não cognitivos. Por isso, então, se torna tão central a gente analisar teorias científicas analisando modelos, e a partir disso a gente pergunta como que os modelos permitem raciocínio substitutivo, né? Quando a gente fala então em raciocínio substitutivo, que é o surrogate reasoning, a gente está falando sobre como a gente usa um modelo para fazer inferência sobre outra coisa que não é o próprio modelo. Então o modelo se torna um substituto do que eu quero investigar. E como ele se torna um substituto para eu fazer inferências confiáveis, então, né? Como que ele tem esse poder de direcionar o meu potencial de conhecimento sobre algo? A resposta mais imediata, então, seria uma resposta baseada na ideia de representações, e por isso que a gente introduz esse conceito aqui. Então, o representacionalismo surge como uma tese para responder como que os modelos permitem raciocinar sobre o mundo, sobre outras coisas.
E a gente pode ter, então, o representacionalismo tanto como uma tese ontológica, para me dizer o que é um modelo. Nesse caso, um modelo é uma representação epistêmica. Ele pode fisicamente ser todo tipo de coisa, desde uma equação até um rato, até uma maquete. Mas, em algum sentido, esses objetos estão tendo que ser usados como representações para serem considerados como modelos e, portanto, permitirem esse raciocínio substituto. Ao lado disso, a gente também vai encontrar um representacionalismo epistêmico dizendo que um modelo é epistemicamente bem-sucedido, no sentido de que ele é um modelo que permite raciocínio substitutivo confiável. Ele tem essa capacidade porque ele representa acuradamente. Então, o que explica o valor epistemológico de um modelo é o seu papel representativo. Bom, sendo assim, o foco da investigação sobre modelos passa a ser o foco em representações. E aí a gente passa a ter, então, as três concepções sobre o que é uma representação científica. A primeira delas que eu vou apresentar é a do Ronald Guer. Ele tem uma série de livros e artigos anteriores elaborando a ideia de que representações são fundamentadas por relações de semelhança. O que é uma ideia muito intuitiva, já está em Platão, né? Como há quem diga quase tudo na filosofia. Nesse caso, eu escolhi esse artigo de 2010 por me parecer a versão mais sofisticada de uma noção de representação baseada em semelhança. E o que o Guer vai defender, então, são duas coisas. A primeira é de que semelhança é a relação básica entre modelos e mundo, porque é isso que define se uma representação é bem-sucedida ou não. E a segunda tese é de que representações surgem pela intenção de agentes. Por isso, então, a gente vai ter uma concepção que é pragmática já, porque ela atribui a própria noção de representação como algo essencialmente vinculado a uma prática, já que depende de intenções. Mas, bom, a noção de representação por semelhança, ela é clássica porque ela tem um apelo intuitivo quando a gente pensa nessas estátuas e retratos que são considerados representações por se assemelharem ao seu objeto. Então, não só eu posso entender que um retrato representa o gato, como eu posso até mesmo fazer raciocínios sobre o objeto representado, se eu penso, por exemplo, que as características que eu atribuo à estátua, eu também posso atribuir a Platão, assumindo que os dois são iguais. Então eu posso até deduzir que Platão vai ser calvo se eu assumo que Platão é como a estátua e a estátua é calva. Embora o Guer vá construir uma concepção de representação baseada em semelhanças e pragmáticas, ele mantém essa ideia de uma estrutura dentro de uma prática científica ou de uma teoria científica, já que teoria está vinculada à prática. Então, no topo de tudo, a gente ainda vai ter alguns modelos mais abstratos que eventualmente a gente vai concretizando até aproximar eles de um contexto experimental. No topo de tudo, então, a gente teria modelos baseados em princípios, que seriam esses modelos relacionados aos axiomas de uma teoria, e que o Guer caracteriza como sendo essas afirmações que geralmente são consideradas como constituindo uma teoria, que são o coração de uma teoria, que às vezes a gente chega a chamar a teoria como sendo esses axiomas, né? Ainda que isso seja enganoso, se a abordagem pragmática está certa. Então, essas afirmações que são dadas pelos axiomas, elas vão ser automaticamente verdadeiras nos modelos mais abstratos, porque os modelos mais abstratos são construídos em relação a esses axiomas. Então, se eu tenho os axiomas de Newton apresentados linguisticamente, como Newton faz inicialmente, depois eu formulo equações para cada uma das leis de Newton, e eu sei que essas equações, como força igual a massa vezes aceleração, vão ser automaticamente verdadeiras segundo os seus axiomas, né? No entanto, dado que esses modelos são tão abstratos, eles não conseguem ser utilizados sozinho para fazer declarações diretas sobre o mundo. E por isso Guer vai dizer que eles não são modelos que representam nada.
Assim que, se eu pego uma equação como força igual a massa vezes aceleração, eu posso construir alguns modelos para trabalhar com essa equação. Mas para eu conseguir aplicar essa equação sobre alguma coisa, eu vou ter que especificar mais fatores. Então, se eu quero analisar pêndulos, se eu quero analisar órbitas planetárias, eu vou desenvolver modelos mais específicos para cada caso. E conforme eu faço esse desenvolvimento, eu vou chegar em um modelo representacional. Então, esses modelos representacionais, agora sim, podem ser utilizados para representar coisas, e eles vão ser gerados na medida em que eu adiciono condições e restrições ao modelo baseados em princípio, modelo abstrato. Então, eu posso ter o mesmo modelo das leis de Newton e adicionar a lei de gravitação, a especificação de massa e as posições da Terra e da Lua, e com isso formular um sistema planetário, ou eu posso partir das mesmas leis e fazer outras especificações para analisar um pêndulo. Bom, nesse caso, quando eu chego nesse modelo representacional, para o meu modelo se tornar uma representação, duas coisas vão ser necessárias, e aqui a terminologia do Guier, ela é bastante específica, não é geral da discussão, mas eu vou precisar do que ele chama de uma interpretação, que é quando os elementos de um modelo são fornecidos com interpretações físicas gerais. Então a interpretação serve para eu relacionar os axiomas ou os modelos abstratos da minha teoria com os modelos do meu modelo representativo. E, em segundo lugar, eu preciso relacionar os elementos do meu modelo representativo com o sistema real representado. Então isso faz a nossa identificação, esse segundo elemento, onde os elementos do meu modelo vão ser relacionados com elementos do sistema real. E o ponto aqui é que, para o meu modelo deixar de ser uma estrutura abstrata e passar a ser uma representação, eu tenho que ter uma hipótese. Então, uma hipótese, o Guier define como uma afirmação, uma declaração de que um modelo totalmente interpretado e especificado nesses termos se ajusta mais ou menos bem a um sistema real. Ou seja, que a gente tem essa parte matemática da teoria e a gente fala sobre ela. E conforme a gente fala sobre ela, a gente cria representações intencionalmente. Então, se eu penso nas abordagens mais tradicionais, que são anteriores ao Guier, que usam representações por semelhança, elas consideravam a semelhança como uma propriedade física abstraída de agentes entre modelos e objetos representados. Então, eu posso pensar que a estátua por si só já é parecida com Platão, né? Mas isso enfrentaria dois problemas imediatos. Primeiro, que semelhanças sempre existem entre quaisquer objetos. Então, mesmo entre eu e o Rogério, a gente teria a semelhança de estar a uma distância, a mesma distância em relação ao Sol, por exemplo, dentro de uma margem de erro, se você quiser. E dentro disso, então, a gente precisa especificar quais semelhanças são relevantes para a nossa representação. E, em segundo lugar, a gente tem um problema de que relações de semelhança são relações simétricas. Então, se A é similar a B, B é similar a A automaticamente. A relação de representação, diferentemente, é uma relação assimétrica, tal que se A representa B, não necessariamente B representa A. Eu posso representar partículas sem que as partículas me representem. Bom, para evitar esses problemas que são clássicos, então, se apela para a pragmática, e por isso o Guier defende essa ideia de que uma concepção de representação tem que ser intencional. Então os modelos representam através de intenções, e com isso a fórmula do que é uma representação passa a ser que um agente tem que ter a intenção de utilizar um modelo M específico para representar uma parte do mundo com algum propósito. Então agora a gente tem representações como algo que surge na medida em que agentes interagem com o mundo a partir de seus propósitos. Dentro dessa fórmula, que está repetida ali em cima, os agentes eles vão especificar
na medida em que eles formulam hipóteses sobre como os modelos se encaixam com o mundo, eles especificam quais aspectos que importam dentro desse modelo. Então, o primeiro problema solucionado, porque as semelhanças triviais elas vão ser identificadas como triviais e a gente vai extrair só o que importa para fazer uma representação do que a gente quer. Em segundo lugar, a relação de representação se torna assimétrica porque se um agente tem a intenção de utilizar um gráfico para representar algo, ele não precisa ter a intenção de representar algo para representar o gráfico. Então, imediatamente se soluciona os dois problemas. E de bônus, o Guiar diz que a gente consegue contornar a dificuldade de explicar o que é verdade aproximada. Muitas vezes isso é pressionado como um ponto difícil para o realismo científico. Alguns autores buscam formular uma semântica sobre verdade aproximada, já que a gente tem tentativas de explicar semanticamente o que é verdade. Não há um consenso se alguma dessas abordagens é satisfatória, embora existam defesas vivas de algumas tentativas de fazer essas explicações semânticas do que é verdade aproximada. Mas o ponto aqui é que se o Guiar está certo, a gente nem precisa de uma semântica de verdade aproximada, porque quando a gente usa um modelo científico, as nossas hipóteses já vão dizer quais aspectos que importam e também vão dizer o quanto a gente pode aproximar os aspectos do nosso modelo em relação à realidade. Então, se a gente quiser, a gente pode incluir uma margem de erro na nossa hipótese, a gente pode fazer uma comparação que é vaga em certos aspectos e está tudo bem. Se a nossa hipótese inclui essa margem de erro, a nossa hipótese vai ser vaga, vai ser verdadeira no final das contas, independente disso. Bom, embora o Guiar defenda que a noção de semelhança, ela é a mais fundamental nessa compreensão do que é uma representação, ele ainda acaba concedendo que ele não consegue explicar todos os casos de representação. E por isso ele inclui dentro dessa fórmula a própria noção de representar, né? Então, se a gente olha dentro dessa fórmula que tinha que explicar o que é representação, a gente encontra dentro do conceito de representação o mesmo ato de representar. Então, a definição do Guiar acaba sendo circular e ele concede que não é possível dar uma explicação não circular ou inteiramente redutiva do que é uma representação. O máximo que a gente pode fazer é explicar um pouco no que está envolvido em um ato de representar. Por que ele faz essa concessão, então, que parece eventualmente cancelar toda a teoria dele, ou o ponto central da sua concepção de representação? Aqui ele está concedendo, ele está reconhecendo a magnitude de um problema, que é o de mostrar como isso poderia lidar com certos casos, onde os cientistas intencionalmente criam um modelo diferente da realidade para representar a realidade. Muita gente defende isso, mas quem defende com mais vigor é a Katherine Elgin. Então ela tem a expressão que se tornou clássica para falar desse problema, que é a de falsidades felizes, falsidades adequadas, que são quando, num caso mais básico, a gente teria planos sem atrito, pontos de massa e uso de idealizações na ciência. Para além desses casos, que a gente poderia tentar lidar utilizando a noção de verdade aproximada e aquela ideia de que a gente pode desconsiderar certos aspectos quando a gente cria hipóteses para comparar sistema e mundo, existem outros casos que acabam sendo mais problemáticos, onde a gente tem um modelo completamente diferente da coisa que ele representa. A maneira mais fácil de perceber isso é pensar em um mapa de metrô, onde as cores do mapa representam estações diferentes e, portanto, ela tem um valor representativo que é inteiramente convencional, né? A gente simplesmente convenciona que cada cor denota uma estação diferente.
Em um exemplo mais científico, a gente tem um caso como esse da geometria de fractais, onde a gente usa essas imagens de Mandelbrot, e dentro dessas imagens, as cores, elas também têm um valor representativo em indicar propriedades matemáticas. Então, se uma função converge ou diverge, ou quão rápido ela converge, isso tudo está indicado não só na forma desse fractal, mas também nas cores que são usadas ali. E geram essas figuras que o pessoal acha bonito, depois faz umas camisetas com ela, mas que mostram que o valor cognitivo de uma representação pode estar baseado em semelhanças, mesmo em casos científicos, né? Então, esse tipo de problema motiva abordagens diferentes, e a abordagem que eu acredito que seja mais influente atualmente é a abordagem do Soares, que é uma concepção inferencialista. Então, o Van Fraassen, o Soares vai dizer que a gente tem que inverter a ordem das coisas. Em vez de explicar o valor cognitivo de um modelo a partir de representação, eu vou assumir que o valor epistêmico de um modelo está assumido como básico pelo fato de que o modelo me permite fazer inferências. Então, aqui vai ser um fato básico, um fato fenomenológico, que a gente percebe quando a gente olha para a prática científica ou quando a gente usa modelos. E o fato de que um modelo representa os dados, agora ele não vai mais ser o ponto de partida que explica esse raciocínio substitutivo. Em vez disso, ele próprio vai ser explicado pelo nosso fato básico inicial de 1. Então, o fato de que os cientistas conseguem fazer inferências é o que explica que um modelo seja entendido como uma representação. Bom, esses slides finais eu acabei não traduzindo, peço desculpas por isso, mas eu vou explicando. Então, a concepção inferencialista, ela diria que se a gente fosse analisar a noção de representação, em primeiro lugar, a gente teria que conceder, assim como faz o Guerre, que não existe uma maneira de reduzir o conceito de representação de uma maneira que explique ele em outros termos filosóficos, né? Então, a noção de representação, ela tem que ser deflacionada para a gente simplesmente associar ela a certas características fenomenológicas que estão envolvidas no uso de modelos. E essas características seriam duas. Primeiro, um modelo, quando ele representa algo, ele passa a ter uma certa força representacional na medida em que ele aponta para alguma coisa. A gente poderia dizer que esse aspecto de apontar para algo seria uma espécie de denotação, onde o meu modelo denota alguma coisa da realidade. Mas o Soares tem em mente que muitos modelos podem representar coisas que não existem, como um modelo sobre o éter ou o modelo do flogisto. Então, para ele, um modelo como o modelo do éter tem uma força representacional em apontar para um meio de propagação da luz, por exemplo, mesmo que esse meio de propagação não exista, né? Portanto, não é uma denotação, é uma força representacional. Em segundo lugar, uma representação, para ser considerada assim, ela tem que permitir raciocínio substitutivo. Então, ela tem que permitir que um agente competente para isso extraia inferências específicas acerca do sistema que a gente vai dizer que está sendo representado. Essas, então, seriam as duas características de superfície, as duas características fenomenológicas que estão envolvidas em um modelo ou em uma representação. E a partir daqui, o Soares defende, então, uma estratégia deflacionária, que a gente tenha que abandonar a busca por explicações mais profundas que isso para entender esses aspectos de uma representação. Para defender essa abordagem deflacionária, o Soares retoma, então, o deflacionismo em relação à verdade, onde a gente tem certas defesas de que o predicado verdade ele não pode ser
definido ou explicado filosoficamente, tal como pretendem a teoria da correspondência, quando ela diz que verdade é correspondência com a realidade. Em vez disso, para uma teoria deflacionista, e existem várias teorias deflacionistas que variam em detalhes, mas de modo geral, a gente tem a ideia de que só o que a gente sabe sobre verdade, de modo geral, é a sentença T, que é a afirmação de que uma proposição P ou uma sentença P é verdadeira se e somente se P. Assim que a afirmação a neve é branca é verdadeira se e somente se a neve é branca. Para muita gente, a sentença T ela já é suficiente para a gente ter uma teoria correspondencial da verdade. Então, por que o Soares diferencia isso de uma teoria correspondencial? Porque quando a gente fala sobre o mundo e coisas como a neve, pode parecer intuitivo que a afirmação é verdadeira porque a neve é branca e, portanto, porque um aspecto do mundo condiz com as minhas afirmações. Mas quando eu tenho afirmações normativas, por exemplo, quando eu digo que matar é errado ou que um quadro é bonito, se torna um pouco menos intuitivo dizer que o quadro é bonito porque é um fato que o quadro é bonito, ou dizer que é um fato que matar é errado, é verdade que matar é errado, porque no mundo matar é errado, né? Onde é que está a propriedade do mundo de ser errado matar? Nesses casos, então, parece que a gente tem que apelar para intuições diferentes, que não são a nossa intuição correspondencial, mas são intuições mais adequadas ao discurso moral ou a um discurso estético. E se essas intuições de como a gente explica o uso do predicado verdade são intuições que variam caso a caso, a gente não tem mais uma filosofia geral sobre o que é verdade. A gente tem que deflacionar o contexto de verdade e adequar ele ao seu uso para cada caso. Da mesma maneira, então, o Soares defende que se a gente não consegue ter uma teoria substancial que explique de uma maneira universal o que é verdade, a gente também deveria deflacionar o conceito de representação, já que ambos são conceitos semânticos essenciais, onde verdade é o conceito que relaciona uma afirmação com o mundo e representação seria justamente o conceito que relaciona um modelo com o mundo. Essa então é a abordagem inferencial do Soares na sua defesa, tal como eu consigo resumir ela. Para muita gente, ela não é satisfatória inteiramente pelo defeito de que ela se assume justamente o raciocínio substitutivo como algo fundamental, né? Então, se o Soares defendia que era exatamente isso que a gente tinha que fazer e é isso que vai solucionar os nossos problemas de que representação tem diferentes sentidos em diferentes casos, para muita gente isso é justamente o que torna a teoria dele problemática. Então, o Contessa, mas também o Chakravarti afirmam nessa direção que ao assumir o raciocínio substitutivo como algo básico, o Soares acaba tornando a capacidade de raciocinar com modelos em algo misterioso ou algo tão inexplicável quanto a adivinhação. Assim que, se a gente quer diferenciar o uso de modelos bem-sucedido de outro tipo de tentativa de fazer predições sobre o mundo, como uma adivinhação, parece que a gente precisaria de algum tipo de explicação sobre o que está envolvido no uso desses modelos que permite a eles ser uma representação bem-sucedida, né? Que permite a eles fazer inferências de uma maneira confiável, diferente desses outros casos. Então, alguns outros autores buscam teorias alternativas do que seja uma representação científica. O Fig e o Nguyen, eles elaboram então, depois do Soares, essa outra concepção que eu acho que é a mais atual sobre representação, que eles chamam de concepção DEC, ou DECI. O nome DEC é uma sigla porque seriam as 4 etapas que estão envolvidas em um ato de representar algo. Mas então, se a gente tem aqui, inicialmente a gente vai ter um modelo objeto, um modelo que a gente vai utilizar para tratar como representação de algo, e a gente vai criar uma interpretação para esse modelo, entendendo ele a partir de então como um modelo.
Nessa interpretação, a gente vai identificar certas propriedades que são exemplificadas pelo nosso modelo. Então, dentro de um modelo objeto, nem tudo vai ser relevante como representação. Então, se eu tenho uma equação escrita no quadro, por exemplo, não importa de que cor a equação está escrita. Só o que vão importar são algumas propriedades que eu vou tomar como representativas. E essas propriedades, então, vão ser essas propriedades Z, que eu especifico se eu quero entender o que está envolvido na representação. Uma vez que eu especifico as propriedades exemplificadas que são relevantes para representar algo, eu vou vincular essas propriedades representacionais a alguma outra propriedade que eu possa inferir a partir delas. Para isso, então, eu tenho esse terceiro elemento, que vai ser uma chave interpretativa, onde eu associo cada propriedade Z a algum outro conjunto de propriedades Y. E por fim, a partir dessa chave interpretativa, eu posso imputar ao meu objeto-alvo as propriedades Y e com isso, então, eu vou ter um ato de representar o sistema denotado pelo meu modelo. Então, voltando à sigla DEC, surge por o primeiro passo de denotar, o segundo passo de exemplificar as propriedades representacionais, o terceiro passo de ter uma chave interpretativa, uma key, e por último, o passo de imputar propriedades ao meu sistema. Bruno, para mim não está claro qual é a diferença entre essa concepção e a do Soares. Exatamente o que eu pergunto, cara. Porque eu estava anotado aqui, está quase igual, ou é igual. Tá. Tem muita diferença do objeto propriedade no final das contas. A diferença é que para o Frege e para o Nguyen, para essa concepção, isso aqui é uma definição universal do que significa representar algo. Então, em todo caso de representação, eu posso reduzir o conceito de representação a essas 4 etapas. Se eu explicito essas 4 etapas, eu apontei o que é uma representação não circularmente. Para o Soares, isso não pode ser feito. Para o Soares, a noção de força representacional ela é primitiva, conceitualmente. Sim, mas o elemento que me parece mais importante aqui é essa inferência que é feita. Tu tem uma associação ali de propriedade, essa chave, ela permite uma inferência, né? Sim. De propriedades Z e propriedades Y. Sim. Então, no fundo, isso é uma concepção inferencialista também, Depende o que tu vai entender como inferencialista, né? Se tu entende como uma concepção que permite inferências, com certeza. Mas o que o Soares quer dizer com inferencialismo é que a gente não pode reduzir o conceito de representação. Ele é um conceito que a gente tem que deflacionar e assumir como básico. Não estou conseguindo ver direito, assim, mas vamos adiante, porque depois eu vou ter que pensar nisso aí. Tem muitos detalhes nessas análises. É denso, e eu estou, enfim, né, tentando reduzir, mais para mapear a discussão e introduzir vocês ao debate, claro. Mas, até onde eu entendo, a diferença central que tem que ficar clara aqui é que uma abordagem é deflacionária e a outra abordagem é redutivista, por assim dizer. Então, assim como na abordagem de deflacionismo de verdade, a gente tem essa ideia de que a gente não pode definir verdade, a gente não pode dizer mais nada além da sentença T, né? Para o Soares, representar algo é só outra maneira de dizer que eu uso um modelo para fazer inferências, certo? Com essa concepção da DEC, eu também uso um modelo para fazer inferências, claro, mas eu consigo reduzir o conceito de representação a outros conceitos que são nessas quatro etapas. Então, eles têm conceitos de representação diferentes, ainda que ambos consigam explicar a mesma prática inferencial. Sim, mas eu não estou conseguindo entender, porque quando se usa um conceito deflacionário de verdade, quer dizer que verdade não tem a palavra
palavra, o conceito de verdade não representa nenhuma propriedade. Então, a gente diz que uma afirmação é verdadeira, a gente não está dizendo que, por exemplo, ela corresponde a alguma coisa, ou que ela é coerente com outras afirmações, ou que ela tem uma função pragmática. A gente só está dizendo que, quando a gente diz que uma afirmação é verdadeira, a gente está disposto a usá-la. Então, a palavra verdade não quer dizer, não tem nenhum conteúdo. Ela é só um marcador, digamos assim, de predisposição para usar aquela frase. Então, mesma coisa agora com relação ao deflacionismo com relação à representação. Então, a representação científica também, enfim, se eu uso um modelo, não estou querendo dizer que esse modelo representa a realidade, eu somente estou dizendo que eu estou disposto a usá-lo para propósitos científicos. Então eu entrego. Mas aqui quais seriam então as. Aqui tem assim, essa redução, essa análise, mas nenhum desses elementos aqui me fala de alguma propriedade que seria comum aos diversos modelos. Todos os modelos são utilizados para denotar algo. Sim. Todos os modelos que são representativos, eles exemplificam uma série de propriedades especificadas nas intenções de um agente. Eles vêm com uma chave interpretativa que leva o agente a fazer certas inferências. Certo, mas assim, o tipo de denotação, o tipo de identificação, o tipo de inferência, isso varia, está apresentado em termos formais aqui, então... Pode variar e pode ser desenvolvido de diferentes maneiras, né? Então, em primeiro lugar... Desculpa, vou te escutar mais. Não, na verdade eu só estou perguntando que não tem mas a gente pode continuar. Sim. Talvez ajude a pensar, em primeiro lugar, que, como eu falei, existem vários tipos de teorias deflacionistas, né? Algumas delas vão dizer que tudo que a gente pode falar sobre verdade é isso. Outras delas vão ser mais próximas de um contextualismo, que vai dizer que a gente não tem uma teoria universal sobre o que é verdade como uma propriedade, mas a gente tem explicações para diferentes contextos. Então, a teoria minimalista vai para essa direção, né? Nos dois casos, a gente poderia pressionar usuários, né? Tanto em dizer que aqui a gente tem características que sim dão uma definição universal do que é uma representação, então ela não é um conceito primitivo, quanto no segundo caso a gente poderia dizer, mais como essa abordagem minimalista, que essas explicações aqui sobre o que é uma representação, elas são explicações que a gente pode desenvolver além, caso a caso, se a gente quiser. Então, a gente pode dar uma explicação substantiva e que pode inclusive especificar mais coisas do que isso acerca de como a gente faz uma representação para iluminar como inferências são feitas a partir de modelos, né? Ainda que iluminar esse papel inferencial requer justamente especificar como essa chave interpretativa é construída e, sim, o grosso de construir uma inferência está nesse passo 3. Mas, bom, tal como eu entendo a discussão e como eu acho que ela parou, é assim, né? Eu acho que não há consenso de que essa posição aqui esteja certa em criticar o Soares também. É possível que o teu ponto esteja certo em defender o Soares. E, de fato, a teoria dos Soares ela é a mais disseminada na discussão até então, pela minha experiência do debate, assim. Mas o que motiva esses autores que elaboram a DEC é a sensação de que a gente pode, sim, explicar melhor o conceito de representação. Bom, como considerações finais, então, eu queria primeiro apontar que existe uma outra família de abordagens mais atuais que se chamam de artefactualistas, que buscam explicar
o uso de modelos dentro da ciência e as inferências que a gente faz a partir de modelos, não tanto apelando para a noção de representação, mas fazendo uma analogia entre o uso de modelos e o uso de ferramentas. Em alguns casos, como a Morgan e Morrison, os modelos eles são tratados como ferramentas representativas, mas e aí falar em um modelo como uma ferramenta traz a ideia de que uma ferramenta ele tem certas características enquanto ferramenta, né? Então, por exemplo, um martelo tem uma certa dureza, um certo formato, e é essas características que me permitem usar o martelo para fazer certas coisas. Da mesma maneira, um modelo ele tem que ter certas características para poder ser usado e para poder fazer as inferências que ele me permite fazer. Então, o meio representacional é o que determina quais inferências eu vou poder fazer com o meu modelo, né? Eu não posso criar uma interpretação, digamos assim, sobre qualquer coisa e fazer inferências a partir disso, porque seria muito imprático. Mais do que isso, a gente vai ter alguns autores como Oliveira que vão defender um artefactorismo radical que elimine por completo a noção de representação. Então, eles buscam explorar essa analogia mais fundo, dizendo que assim como eu posso utilizar um martelo e obter conhecimento, se por exemplo eu interajo com uma parede, investigo do que é feita a parede ou algo assim, eu também posso utilizar um modelo, interagir com ele, passar a entender o modelo e usar ele como uma ferramenta para interagir com outras coisas, sem que o modelo seja uma representação, já que afinal de contas um martelo também não é uma representação, é só uma ferramenta de interação. Assim que quando a gente pensa em ratos de laboratório, em modelos hidráulicos, onde os cientistas estão interagindo com artefatos de uma maneira mais prática e menos teórica, pode haver espaço para a gente fazer uma epistemologia dos modelos que não envolvam esse ato de criar representações mediadoras entre o conhecimento científico, os cientistas e os sistemas que eles estão conhecendo. Bom, a segunda observação final seria mais apontar um pouco como essas abordagens pragmáticas, elas nos permitem lidar com mais cuidado com os modelos quando a gente quer analisar o realismo que a gente sustenta a partir de modelos e de teorias científicas, por consequência. Ou seja que, quando a gente olha para um modelo, a gente não vai considerar ele como uma estrutura abstrata, tal como a teoria semântica o fazia, e analisar que porque alguns aspectos dessa estrutura abstrata foram modificados ao longo da história da ciência, esse modelo era falso. Em vez disso, a gente tem que olhar para essa equação ou para esse modelo dentro da sua prática em que ele estava inserido e ver quais inferências os cientistas faziam a partir desse modelo especificamente. Então, a Cartwright faz uma analogia que ilustra um pouco o ponto que eu quero fazer, quando ela diz que quando a gente está assistindo uma peça de teatro e a gente vê uma cena onde os atores estão cochichando no palco, né? O que os atores fazem, literalmente, seria cochichar gritando, digamos assim. Cochichar em maneira alta, porque se eles cochicharem realmente, a plateia não escuta eles. Mas a gente não vê eles gritando. O conteúdo da nossa percepção, digamos assim, é ver os personagens cochichando. Então, a nossa percepção já está interpretada a partir disso. Se os atores são bons, se a gente está imerso dentro da peça de teatro, né? Da mesma maneira, quando a gente usa um modelo dentro de uma prática científica, a gente não precisa estar tomando o modelo como uma representação literal, mas a gente já está abstraindo o modelo para conhecer certos aspectos do que a gente está inferindo com ele. Então, isso pode estar mascarado e pode se tornar enganoso quando a gente olha para o modelo abstraído da sua prática, né?
E isso então nos dá como que uma nova maneira de reanalisar aquele processo de mudança de teorias, ou reanalisar os casos onde a gente tem cientistas utilizando modelos incoerentes, porque modelos que são incoerentes quando a gente olha para eles enquanto equações e teorias abstratas podem servir de base para uma prática coerente. Então, a abordagem pragmática abre esse tipo de espaço para a gente voltar a defender o realismo, mesmo quando a gente usa teorias que são incoerentes em sentidos formais, por assim dizer. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Uma salva de palmas para nós temos um tempinho agora para perguntas, mas eu como organizador vou tomar o privilégio para fazer a primeira pergunta, porque eu quero saber, Bruno, esse é um mini curso aqui sobre realismo científico e eu gostaria que tu falasse aqui nas considerações finais. Quais são os melhores argumentos para o realismo científico, na tua opinião? Isso que eu gostaria que tu falasse. Como é que tu avalia o debate contemporâneo? Tu, pelo menos no passado, não sei como é que tu se posiciona agora, defendeste o realismo. Como é que tu avalia a situação atual dessa discussão sobre realismo, antirrealismo? E tu falasse, apresentasse um panorama aqui, nos desse assim uma grande prateleira de opções. São tantas as opções que eu não sei nem como escolher, né? Então eu gostaria que tu apresentasse assim a tua avaliação da discussão e como é que tu considera, quais são os que tu considera os melhores argumentos agora atual? Que tipo de realismo tu acha mais adequado e como é que tu defendes? Bom, eu acho que a abordagem pragmática sobre o que é uma teoria é a correta, né? E é necessária para a gente conseguir defender o realismo plausivelmente, em primeiro lugar. E em relação ao que a gente viu ontem, eu acho que o argumento do milagre é um bom argumento, é um argumento que eu defendo ainda, com a cláusula de que ele pode ser interpretado de tantas maneiras que requer dar corpo a ele, né? Então, eu acho que para o argumento ter o seu devido valor, a gente tem que olhar com mais calma para um próprio caso de evidência científica, né? Então, quando a gente apresenta evidência científica sobre por que um cientista aceitou algo, isso tem que ser o ponto de partida para a gente defender por que a gente diz que aquilo é verdadeiro. Eventualmente, depois, a gente pode adicionar outros fatores, como a força de um consenso científico, dizer todos os 95% de uma comunidade científica, de especialistas no assunto, concordaram sobre isso, e por mais que tu, individualmente, não ache a evidência tão plausível, né, se torna também uma questão de humildade intelectual, reconhecer o valor de verdade daquilo. Então, eu acho que nesses termos, a gente tem evidência suficiente para afirmar a verdade de uma série de coisas dentro da ciência e defender uma postura realista com muita coisa, ainda que a gente vá tendo que elaborar não só noções sobre o que é uma teoria científica, para ir em diante, mas também noções como a gente viu, noções de metafísica sobre quais são as propriedades envolvidas no que a gente está conhecendo, né? Então, isso eu não falei tanto nesses debates, mas eu acho que tanto Cartwright quanto Chakravarty, eles vão eventualmente convergindo para algumas definições como máquinas nomológicas, como propriedades causais, para dizer que as propriedades que a gente conhece quando a gente cria uma prática científica e interage com os objetos são, né, o que a gente conhece são, ao fim de contas, essas propriedades causais, são afirmações sobre esse tipo de interação. Então, é um realismo, mas é um realismo que está quase encostando num pragmatismo ali, né? E eu defendo as coisas nesses termos. Dentro de tudo que eu apresentei, eu acho que
O único aspecto em que eu não defenderia os realistas seria quando eles introduzem critérios epistêmicos para dizer quando uma teoria é verdadeira ou não. Então eu apresentei vários critérios ontem e existe alguns poucos autores mais atualmente com os quais eu me alinho e que eu busco levar adiante a abordagem deles, que eles defendem um localismo, né? Eles defendem que para a gente dizer quando que uma teoria científica é verdadeira, a única maneira de fazer isso é com uma abordagem caso a caso, olhando para a evidência de cada caso. Então a gente não tem mais um critério como uma nova predição, como uma manipulação causal, que a gente possa falar como um critério filosófico que determine quando a gente vai atribuir verdade. Para eu defender isso, e isso é como que um deflacionismo em relação à discussão de realismo científico, um deflacionismo quanto a critérios de atribuição de verdade, eu me baseio na teoria material da indução, né? Então, isso já vem lá do Goodman, mas tem um autor que é o John Norton, que tem uma obra onde ele analisa praticamente todas as teorias que pretendem dar um critério de indução, de quando que uma indução é confiável, desde as mais básicas até modelos hipotéticos dedutivos, até o bayesianismo, que é um pouco mais vivo hoje. E analisando cada uma delas, ele mostra que ou essas teorias sobre indução acabam sendo vazias, por dizer algo como você pode inferir a melhor explicação quando você descobre a explicação mais adequada à evidência. E aí, bom, está correto? Está correto. Mas para aplicar isso a uma situação, eu tenho que fazer uma análise caso a caso que me diga qual é a melhor explicação em cada caso. Se de um lado eu tenho modelos como esse de inferência pela melhor explicação, que são universais, mas só porque eles são muito vagos, de outro lado eu tenho modelos que vão sendo mais específicos, como o modelo bayesiano, mas que só conseguem ser aplicados na medida em que só conseguem ser válidos na medida em que eles são específicos a certas situações. Então, um modelo mais formal de indução, como o modelo bayesiano, ele só vai ser útil para alguns contextos específicos, onde eu tenho crenças de fundo que me dizem que eu posso aplicar um modelo probabilístico ali. Por exemplo, quando eu vou falar de jogadas de moeda ou de cartas de baralho. Então, enfim, falei mais do que eu queria, mas em resumo, concordo com a teoria material da indução e uso ela para justificar um deflacionismo sobre qual o critério de atribuição de verdade. Com base nisso, eu defendo o argumento do milagre, apelando para a evidência científica. Tá legal. Santiago, quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta se realmente esse comprometimento com teorias pragmáticas envolve realmente um deflacionismo dessa relação de realismo científico, né? Realmente não parece ser em termos assim, gerais, né? Falando que normalmente é defendido em termos de realismo científico que as pessoas que defendem gostariam de defender, né? Então o realismo científico acho que mais fraco. Não sei se poderia comentar sobre discordar. Concordo, mas eu não diria só que ele é um realismo mais fraco, porque mesmo os instrumentalistas também defendem coisas mais fortes. Ou seja, que tanto Psilos, digamos, que é um realista canônico, quanto o Stanford, que é um antirrealista, um instrumentalista canônico, os dois defendem a ideia de que eu posso formular critérios epistemológicos de atribuição de verdade e que eu posso testar esses critérios na história da ciência para melhorar eles, para fazer melhores atribuições de verdade mais confiáveis. Eu acho que isso não pode ser feito, então eu me oponho tanto a alguns realistas quanto a alguns instrumentalistas. Por isso eu não vejo como um realismo mais fraco, eu vejo como um deflacionismo a um aspecto da discussão de modo geral. Talvez seja uma mudança de ênfase nos aspectos semânticos e nos aspectos práticos, né? De como é que se avalia o valor de uma teoria científica, né? Mas seja só isso, a mudança dessa ênfase, porque aí vai ser nos aspectos semânticos, agora a gente está essa ênfase tendo que real deal, do que realmente se faz. Não sei se eu diria uma ênfase em aspectos semânticos, porque eu ainda gosto da definição de teoria científica em termos pragmáticos, mas poderia ser uma
tirar a ênfase, digamos, ou o valor normativo dessas generalizações sobre como identificar induções confiáveis ou como identificar teorias verdadeiras. Então, eu acho que a gente tem que deflacionar um pouco o valor normativo que está nessa parte da discussão, isso sim. Eu tenho uma parecida com a sua, mas geral também. Se tu acha que a filosofia da ciência progrediu em entender melhor as questões sobre realismo científico, o que é uma representação, o que é uma teoria científica, tu acha que tem uma atitude comum de que a gente só fica um contra o outro, ninguém chega num consenso e que portanto não tem progresso? Aí eu estou pensando se tu acha, né? Tá há mais de 10 anos falando esse tema, se está tendo um progresso nessas questões sobre realismo científico, matéria científica, representação. Posso pegar um gancho aqui já? Pode ter progresso da maneira que quiser. Por favor. Vou pegar um gancho aqui contigo. Assim, tem muito uma discussão dessa questão de pluralismo e ao mesmo tempo pegando também uma inspiração da nossa vida, né? Desse realpolitik, né? Afinal de contas, toda essa discussão teórica que a gente está fazendo aqui, ela vai chegar para algum lugar, tem uma intenção, já está esgotada. Na prática, naquela muito uma lógica pragmatista, né? Precisamos investir mais energia científica, né? Nesse lugar, ou será que a gente tem que deslocar a discussão para outro lugar? Né? Nesse mundo de pós-verdade e realpolitik mesmo, né? Então, e aí eu senti um pouco queria escutar um pouquinho de você, que me pareceu, lógico, não estou falando da filosofia, estou falando de um lugar de sociologia, né? Porque massivamente os exemplos vêm sempre de ciências duras. E aí, como eu bebo um pouco dessa sociologia da ciência, vem de estudos sociais, que aí a brincadeira parece que fica assim, extrapola todo esse arcabouço aqui que está montado, esse realismo científico a partir desse lugar das ciências duras, né? De exemplo sobre as ciências duras ou críticas, ou sei lá. Eu queria escutar um pouquinho de você aí também, assim, esgotamos, temos que partir para outra? Temos que colocar outra pergunta no lugar? Não sei. Vamos por partes, porque eu acho que tem várias questões aqui no meio, né? Em primeiro, o debate progrediu, digamos assim. Me parece que sim, tá? Então, a gente tem alguns artigos mais recentes, por exemplo, tem um artigo do Kyle Stanford onde ele justamente rebater essas acusações, né? E ele faz o trabalho de pontuar quais são as coisas que ele, enquanto antirrealista, e outros autores realistas já concordam hoje em dia que eles não concordavam no início da discussão. E há coisas como, por exemplo, a concepção que se tem acerca de revoluções científicas e como a ciência progride ao longo do tempo, né? Então, quando a discussão começou, se tinha uma ideia muito mais revolucionária de ciência, tal que quando uma teoria muda, existe uma ruptura radical. E no estado atual da discussão, tal como eu procurei mostrar, a gente pode ter uma prática que vai crescendo de uma maneira gradual e que vai simplesmente mudando elementos, definições, elementos conceituais, se você quiser, para aprimorar uma prática e certos conhecimentos. Mas existem maneiras de fazer sentido do progresso científico sem mais conceder que as revoluções científicas são radicais, digamos assim. Esse é um ponto, entre outros. Além disso, eu acho que dá para pensar em como os critérios de indução foram mudando ao longo da discussão. Então, o critério de inferência pela melhor explicação foi analisado quando começou com o argumento do milagre.
Hoje em dia eu acho que o foco já está passando um pouco mais para outras teorias da indução, como a teoria material que eu propus. Eventualmente isso aponta um pouco para a relevância da epistemologia social na discussão também, porque se as minhas inferências são baseadas nas minhas crenças de fundo, elas também podem ser, também se requer explicar como o testemunho de outras pessoas e como a opinião do todo, digamos assim, influenciam as inferências que eu vou fazer. Isso também se aplica, também tem que se aplicar à defesa de teorias científicas. Então, eu vejo o debate progredindo tanto em relação às questões que ele foi considerando, quanto aos resultados que foram aceitos pelos dois lados. Passando agora para um outro ponto, existia uma lacuna maior no início do debate em relação às ciências sociais. Essa lacuna foi bastante fechada, eu acredito. Houve um progresso nessa direção, embora eu ainda tenha essa lacuna pessoalmente, né? Mas é mais uma lacuna pessoal, eu acredito. Vários dos autores que eu citei, como o Dutra, né, para citar um brasileiro, tem um trabalho bastante desenvolvido em aplicar isso tudo e relacionar essas noções com as ciências sociais. E por fim, sobre a relevância do debate, eu acho que existem direções que eu vejo como relevantes de se envolver e de se entender melhor nesse debate. Em especial, isso de epistemologia social, eu acho que deve ser um foco muito grande da filosofia analítica daqui para frente. E existem relevâncias não só porque tem coisas que não estão bem esclarecidas na discussão, mas também porque existem impactos dessa discussão para outras coisas. Então, uma diferença que eu posso citar está no fato de que quando a gente avalia financiamentos de pesquisa, não financiamento agora dessa própria discussão, mas quando a gente quer analisar, por exemplo, se eu vou financiar uma teoria física que contesta os pressupostos da física contemporânea. Uma teoria física, por exemplo, que aceita que eu posso ir mais rápido do que a velocidade da luz, né? Será que eu vou gastar financiamento com essa pesquisa ou não? A posição realista e antirrealista dá razões diferentes para eu tomar essas decisões. Porque se o realismo está certo, então a gente já obteve a verdade em um nível de certeza que eu posso dizer que se uma teoria não aceita a existência de átomos, não merece ser financiada. Porque a gente já tem tanta certeza sobre a existência de átomos que eu vou estar financiando uma teoria radicalmente falsa. Para um antirrealista, no entanto, né, podem haver alternativas inconcebidas e pode haver, portanto, pode ser cientificamente produtivo a gente ter um pluralismo de ideias maiores, a gente defender uma ciência menos conservadora. Bom, essa é uma aplicação entre outras, mas enfim. A Máxima, se não me engano, ela comenta no livro dela que ela considera que a questão da verdade de determinadas teorias, de determinados modelos, é uma questão que deveria ser deixada para os cientistas resolverem. Então, por exemplo, se alguma teoria específica da mecânica quântica, alguma teoria específica da biologia, esses casos particulares, como se não cabesse aos filósofos analisar as particularidades e essas aplicações, que quem decide melhor quanto a isso são os cientistas. Uhum. Então, enquanto tu falou em localismo, eu fiquei curioso assim, para entender se isso envolveria a filosofia tem então essa ciência particular, né, nesses casos específicos, quais as variáveis que estão envolvidas em cada caso para que nós consigamos analisar, né, individualmente, ou se seria alguma coisa mais geral. Assim, né? Se eu não me engano, a Máxima fala um pouco sobre focar nos métodos, né, no modo como determinada comunidade epistémica constrói conhecimento. Então está mais focado
a construção do conhecimento de uma forma menos, eu não sei, parece pelo menos menos localizada em determinados casos particulares, né? Como se a princípio isso não dissesse respeito a nós. Assim. Então, como ligar isso com uma noção de verdade mais forte, né? Uma noção de verdade que não depende, então, nesses casos de a teoria X é verdadeira, a teoria Y, nesse caso, ela é falsa, para uma noção de verdade que envolva mais uma verificação da efetividade dos métodos científicos, mas de uma maneira mais geral. Assim. Desculpa, qual a pergunta mais pontualmente? Qual assim, a no final? A pergunta seria se essa noção de, eu não sei, eu não tenho certeza do que entende por questão de verdade deflacionada nesses casos de localismo, mas se talvez a gente não pode estar focando num ponto equivocado, assim, e acabar dessa forma tirando um pouco o valor da verdade nessa forma de deflacionar a noção de verdade. A gente não pode estar perdendo alguma coisa importante, assim, que talvez... E aí também, só para emendar, eu queria entender um pouco mais a parte metafísica dessa tua proposta, assim, porque foi máquinas homológicas, máquinas causais, tentar entender como isso se relaciona com a metafísica. Tá. Eu extraí 3 coisas que eu acho que estão por trás da tua pergunta, tá? Então eu vou tentar responder 3 pontos e tu me diz depois se a tua pergunta foi respondida, porque eu tava um pouco confuso na minha cabeça aqui. Mas, em primeiro lugar, eu acho que tu começou perguntando um pouco sobre o meu localismo e como é que, se eu teria instrumentos para lidar, digamos assim, para explicar a atividade científica nas suas particularidades em relação a isso, e ao mesmo tempo ter conceitos epistemológicos para fazer uma filosofia e explicar alguma coisa com essa discussão, né? E não só, digamos assim, repetir a mera evidência científica. E o método científico específico de cada área, de cada... Sim, sim. Eu acho que o ponto seria mais de que a gente tem que começar olhando para a evidência científica como fundamento do qual a gente vai extrair as nossas afirmações sobre realismo ou antirrealismo. De modo que, se ao fim do dia eu chegue a dizer que as teorias científicas são conhecimento, ou que a ciência conhece máquinas nomológicas, e aí eu concluo também uma metafísica um pouco mais sofisticada, eu vou fazer esse tipo de generalização dizendo que a física permite o conhecimento de máquinas nomológicas, não como uma generalização normativa para inferir o que eu posso pensar sobre a ciência em outros casos, mas simplesmente como uma generalização descritiva sobre o que eu evidenciei em uma série de casos. Essas generalizações a filosofia da ciência pode fazer acerca do que ela identificou em vários casos da prática científica e que permitem a gente ter um conhecimento de fora sobre o que a ciência faz e é capaz de fazer, ao mesmo tempo em que eventualmente possam levar a gente a repensar certos casos. E aí a gente passa a ter um equilíbrio reflexivo entre os conceitos que a gente extraiu ao fazer várias análises e as análises que a gente estava fazendo novamente, né? Então, eu compatibilizo o localismo e a existência de uma epistemologia da ciência, assim, digamos assim. Agora, entrando num segundo ponto, quando tu repetiu a tua pergunta, tu me pareceu um pouco mais preocupado em entender a definição de verdade e se isso se comprometer com uma definição realista de verdade, com uma definição correspondencial, não iria ignorar certos aspectos, por exemplo, atrelados ao fato de que existem várias perspectivas científicas, e aí entra Massimi, né? O fato de que o conhecimento científico está situado em certas coisas também.
eu pretendo compatibilizar as duas coisas, tá? O fato de que o conhecimento científico é situado e de que ele pode corresponder à realidade. Então eu entendo que uma perspectiva, ela está situada em um lugar, mas ela tem um conteúdo, uma direcionalidade, e se esse conteúdo condiz com o que a teoria científica diz, aí a gente tem uma verdade que corresponde à realidade. Então as maneiras nas quais o conhecimento está situado, eles vão passar a depender de quais contingências eu utilizei para construir a minha teoria, quais abstrações eu fiz, como eu escolhi conceitualizar ela, quais são os meus instrumentos que eu utilizei para interagir, como eu fiz um recorte de quais fenômenos são relevantes para eu tomar como dados e construir a minha teoria a partir daí, quais valores eu tomei como mais relevantes para guiar todo esse processo de decisão. Então todos esses fatores são contingências sociais que eventualmente podem determinar qual é a teoria que eu elaborei no final de contas. E a questão de se a minha teoria corresponde ou não com o mundo é uma questão que ainda pode ser julgada pela teoria correspondencial. E nesse sentido eu defendo que a ciência sim consegue verdades em um sentido correspondencial, ainda que as perspectivas científicas estejam situadas, porque as teorias científicas são situadas. Então, se existe alguma perda nisso tudo, se existe alguma perda em invocar verdade correspondencial para o perspectivismo, eu não vejo qual é, e eu acho que nem a Massimi, porque ela própria é explícita em aceitar a verdade por correspondência. Bom, só para complementar, acho que isso tem um pouco a ver com o que eu tinha perguntado ontem, né? A impressão que eu tenho dessa forma de entender a verdade é que se aplicam tantos filtros epistêmicos, né, para que a ciência possa decidir o que é verdadeiro em cada caso, que me parece, pelo menos até alguns autores, então realmente a questão epistemológica ela vem primeiro. Ela primeiro é a principal questão, como conhecemos, como acessamos determinado aspecto da realidade. Então, a partir disso, a gente tira talvez uma conclusão metafísica. Então, de fato, essa teoria corresponde à realidade independente. Então, a minha dúvida seria que realmente se a gente não está, então, não é invadindo a área da ciência, mas de certa forma estamos colocando a ciência na frente. Tá? Enfim, mais ou menos. Isso seria um problema, pode não ser também, talvez. Colocando a ciência na frente da filosofia? Isso. Me parece que tem que estar quando o assunto é como o conhecimento científico é construído. Sim. Então, sim, está sendo colocado na frente e tem que estar. Os cientistas são a autoridade para falar como vamos construir conhecimento científico, ainda que isso não implique que a filosofia não tenha nada a contribuir sobre isso, né? Então a gente pode repensar a atividade científica e eventualmente fazer contribuições para a própria ciência. Eu acho que isso pode e é feito. Então existem diálogos entre, por exemplo, as metafísicas de causalidade e as interpretações da física contemporânea. Existem, enfim, né? Vão exemplos, mas Então tá, vamos agradecer ao Bruno, muito obrigado. E, bom, fica o convite para mais adiante o nosso colóquio aqui, o seminário, não sei ainda como vai ser chamado, de Filosofia da Ciência, provavelmente em outubro ou novembro, no segundo semestre aqui da UX. Tá bom? Muito obrigado. Até breve. Obrigado a todos. Boas férias para vocês agora, acho que a gente vai se ver em março, né? Talvez. Já acabou as aulas? Hoje é o último dia, né? O último dia letivo do mês. Se a gente adota uma posição
altamente instrumental, como aspecto estrutural, Sim, sim. parte factualista. Tá bom. Naquele meio. Tem É espaço para aquele noção de que é verdade o ainda, nome em termos de aquele Não, pode ser o nome mesmo. teoria científica, Só pra ou até gente modelo científico. organizar o nome. Eu defendo que sim. Eu acho que Bruno. sim, porque o que Valeu eu achei pelas- de Valeu, interessante prazer. nela Foi boa. Queria te escutar mais também, Tia. Opa, boa. Eu anotei seu e-mail, vou te mandar um e-mail porque eu tenho algumas dúvidas Ah, ok. mais Por favor. substantivas. Aí eu me troco de Obrigado. Uma coisa que eu achei muito interessante nela é como Se alguém quiser ela certificado de resguarda, participação, deixa eu dar ali que eu já lembro. uma função Já? que nos é cara ainda, que nós ainda utilizamos teorias que são sabidamente falsas, né? Por exemplo, a mecânica newtoniana utiliza eu ela com minha mãe, que eu fiquei frequentemente, muito tempo a mecânica fazendo pesquisa newtoniana usando foguete para Porque muito tempo mas sem ela vir é aqui no sabidamente bar. falsa. E aí eu A falar relativística, em voz alta. a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica